Do coração de Deus para o seu coração. Betel FM. Debates Betel. Debates Betel. Apresentação: Porcino Filho. Atenção, ouvinte. Opiniões aqui emitidas são de inteira responsabilidade dos senhores debatedores, não expressando a opinião desta emissora. Comunicando, Pastor Fábio Oliveira. Muito boa tarde, ouvintes da Rádio Betel FM, a rádio de Deus para o seu coração, do coração de Deus para o seu coração. Hoje, sexta-feira, hoje, dia 20 do ano de 2019. Muito boa tarde para todos vocês. Você que está nos ouvindo pela madrugada, uma excelente madrugada para todos vocês que estão aí curtindo a programação da Rádio Betel. Tivemos aí alguns dias de hiato, que estávamos com questões de energia elétrica aqui nas redondezas, mas já está tudo ok. Hoje já estamos aqui de volta para a sua alegria, para a nossa alegria, a alegria de todos os ouvintes, verdade? E hoje é aquele tema sugestivo, aquele tema polêmico que você sabe que sempre tem na Rádio Betel FM. E lembrando que hoje, gente, hoje é sexta-feira, hein? Sexta-feira é aquele dia de laço de ouro, é aquele dia que tem aquele sorteio maravilhoso. Eu vou ganhar. Quero esse telefone bombando. Já já você vai poder participar aqui. Eu vou passar o tema. O que a gente vai falar hoje? O tema de hoje é o seguinte: crise reduz a abertura de novas igrejas no país. E aí, você acha que a redução da abertura das igrejas no país está sendo atrelada somente à crise financeira? Sim ou não? Ou existem outros aspectos que estão fazendo com que menos igrejas sejam abertas aqui no país, tá ok? Então, já a gente vai estar falando sobre isso e eu vou falar com ela, Bárbara Leal, já dá o boa tarde a ela, direto da redação. Boa tarde, Bárbara Leal. Hoje é sexta-feira, hoje é dia de laço de ouro. Tem senha do dia? Tem senha do dia. A senha de hoje é Salmos 104, 24. Opa, então, Salmos 104, 24, você pode participar, você pode entrar em contato com a gente. Já vou pedir aqui o azeitona no telefoninho da rádio. 2447-0773. E aí, minha gente, quer mandar aquele áudio pra gente? Porque hoje também nós temos um assunto, e é o que é o assunto do dia. Tá todo mundo falando, as redes sociais estão bombando, que é a saída do Jean Willis, né? A renúncia do mandato dele e a ida dele para o exterior. E se você quiser também falar hoje um pouquinho sobre isso, fique à vontade pelo WhatsApp. WhatsApp Betel 21 9 8666-6606. E também nós temos aqui o nosso encontro com as mídias sociais. Acompanhe a Betel FM. Facebook.com Betel 987. E no Insta Betel 987. Twitter @Betel 987. Oh, yes! Oh, yes! E estamos aqui, ó, com a nossa live no Facebook. Alô, alô! Você que tá aí no Facebook, ó, muito obrigado pela sua audiência. Você faz parte dessa engrenagem. Quero ver você participando, quero ver você compartilhando a nossa live, porque você faz parte dessa, tá ok? Então fica com a gente. E já vou dar aqui o boa tarde para ele. Chegou de bonezinho, chegou do Ceará, chegou quase a minha cor. O Matheus Gripe. O sol do Ceará engana, rapaz. Engana. Eu só lembrava do Rio quando entrava na sauna lá do hotel. Que aí é igualzinho a sensação térmica. É, o calorão, mas, né? Mas o sol lá racha, mas aquela ventania você não sente. Protetor no talo. E isso, protetor fator 100. Fator 100. Porque eu sou negão, né? Então não dá pra perceber muito, mas passei muito protetor. É, porque quem é negão é o seguinte, tomou sol já fica já, né? É isso aí. É isso aí, top. Tô na área já. Tá na área, é pênalti. Aí curtiu muito as férias. Foi bom. A gente viu lá nas redes sociais, eu, Azeitona, Bárbara, a gente ficou comentando. A gente trabalhando aqui, o Matheus Gripe lá no Ceará. Tá vendo? Mas a Bárbara tava aí há pouco tempo, 15 dias aí, só curtindo, né? Só curtindo também, eu tava trabalhando. Ó, então, toma lá da cá. Então, chumbo trocado não dói. Mas é bom porque fevereiro tá vindo aí com muito trabalho e deu pra gente dar uma renovada nas forças e vamos com tudo, que o reino não para. Maravilha, e o lançamento, tem o CD, Caminha Comigo, vai caminhar muito esse ano, né? Jesus,
Então, já é o convite. Quando você diz assim, você caminha comigo, então, é para o povo caminhar. Vambora. Vambora. Vamos que vamos. Uma boa tarde para os nossos ouvintes. Boa tarde, pastor Fábio, Azeitona, Bárbara. Boa tarde, família Betel. É um prazer a gente estar aqui de novo. A gente sente falta, né? Verdade. Viajar é bom, mas voltar para casa também é muito bom, né? Nada, olha, a gente pode estar no melhor lugar do mundo. Eu sempre digo isso. Nada melhor do que chegar em casa. Que sensação. É bom demais. Chegar em casa, tirar o sapato, chegar em casa e relaxar na sua cama, não tem coisa melhor. Outra coisa. Toma aquele cafezinho da vovó. É o melhor café. Você ainda tem vó, né, que pode fazer o cafezinho, né? Top. Eu sou da cafeteira mesmo. Mas é muito bom a gente estar de volta aí. Vamos com tudo. Vamos com tudo. Falando aqui, Matheus, sobre o assunto do dia, tá todo mundo comentando, falando, as redes sociais aí estão bombando. De um lado, o pessoal que defende, que milita pela causa LGBT ou pela causa da esquerda em si, eles lamentando a saída do deputado Jean Willis, né? O fato dele ter renunciado ao mandato justamente por causa das ameaças de morte. Por um outro lado também tem um pessoal de direita que está em cima e está zoando, tripudiando em cima disso tudo. Como é que você está vendo aí nesse cenário essa saída do Jean Willis? É aquela mesma coisa que a gente vem conversando durante um tempo nos debates aqui sobre essa questão dessa polarização, né? Acho que tudo de forma extrema não é saudável. E a gente vive isso. Entendeu? Respeito, né, o movimento LGBT, respeito às pessoas. Acho que cada um tem o direito de fazer aquilo que quer com a sua vida, tem direito de ser feliz daquela forma que considera que é melhor para si, né? Não aprovo, sou a favor da prática, mas a gente tem que amar a pessoa do jeito que ela é. E o Jean Willis, ele é um cara polêmico, né? Muito. Ele é um cara polêmico, ele já arrumou problema com muita gente. Então, assim, é muito complicado, porque não se sabe, de fato, se aquilo que ele alega ser o motivo dele renunciar e ir embora realmente está acontecendo. Para mim, ele está querendo mídia. Então você está achando que é algo para chamar atenção? Eu acho que é algo para chamar atenção. E para trazer mais debate, trazer mais discussão, tititi, por aí, né? E para que, se ele quiser futuramente se reeleger ou vir até num outro cargo, conseguir. Né? Porque o forte dele, até para ele entrar como deputado, foi quando ele saiu lá do Big Brother, foi o movimento que elegeu ele. Sim. E você vê que nessa eleição agora não foi assim. Não. Né? Ele entrou porque ele foi puxado. Ele não entrou. E a primeira vez ele foi puxado pela legenda também, então, né? O Chico Alencar, o deputado Chico Alencar, ele foi muito bem votado, e aí acabou que o Jean Willis foi puxado pela legenda. E no caso agora, se eu não me engano, foi o Marcelo Freixo, que foi também muito bem votado, e aí ele foi puxado nova legenda. É isso aí. É a mesma coisa. Então, assim, eu acho que é muito mimimi, pastor Fábio, é muito mimimi, muita coisinha, sabe? A mídia cada dia mais tendenciosa. A gente vê um monte de problemas que a gente está enfrentando aí, mais por conta da maneira que a mídia divulga as coisas do que, de fato, o que é. Sim. A gente vê muita confusão, vê muito problema aí por conta dessas reportagens, da maneira que elas são colocadas. Então, essa questão do Jean Willis, para mim, é isso. Ele quer Ibope, quero deixar claro aqui que eu não tenho nada contra, mas ele sempre foi assim. Ele já arrumou problema com diversas pessoas, e vou te dizer, quem que o governo de direita, quem que o Bolsonaro, quem está ao poder hoje está fazendo contra os homossexuais? Isso não acontece, não existe. Então as pessoas estão querendo divulgar algo que não está acontecendo. Então, para mim, tchau, querida, para ele. Tchau, querida? Ué. É complicada essa situação aí dessa saída, né, do deputado Jean Willis, abrindo mão do seu mandato e também indo para o exterior, dizendo que vai dar aula no exterior e que não quer ser um mártir e que quer viver porque está com medo de morrer. Porque o assassinato da Marielle não teve nenhum tipo de esclarecimento ainda. Sim. Ainda está tudo muito obscuro. E ainda vem uma mídia tendenciosa a colocar o nome de um monte de gente que não tem nada a ver com a questão do assassinato da Marielle Franco. Então, isso
traz ainda mais discussão nesse cenário todo, né? Puxa para um lado que não existe, que não tem, sabe? É muito mimimi em cima das coisas, em vez de divulgar de fato o que está acontecendo. Já que quem é responsável por investigar, averiguar situações, o faça e vá esclarecendo pouco a pouco para a sociedade. Não adianta a gente especular um monte de coisas. É porque o pessoal fica especulando. A pessoa falou assim, vão tentar matar no dia da posse. Vão tentar fazer isso, tentar fazer aquilo. A gente sabe que corre esse risco em todo momento. Não é só com ele, é com qualquer um que seja de um outro grupo. Então, assim, na verdade é um risco que todos nós corremos todos os dias quando a gente sai de casa. Sim. Então, só que a mídia divulga aquilo que interessa a ela, né? Complicado, né? Então, eu vou dar aqui o boa tarde, que ele já está aqui, já chegou, já se instalou aqui no nosso Senado, Bate-Betel. Se espalhou, né? Não, se arrumou, se ajeitou, né? Ele aí, o nosso querido Armando, pastor Armando. Tudo bom, pastor Armando? Quanto tempo, hein? Muito tempo, saudade tua, Fábio. Amém. Saudade aqui do meu Mateuzinho, parceiro. Saudade aqui Tamo da Azeitona, junto. da Bárbara. A gente nesse corre-corre. Quero pedir desculpa a você, ouvinte, ter chegado aí um pouco tarde. A reunião que tinha que terminar mais ou menos 11h40 foi em cima de meio-dia. Ainda bem que ela aqui em Jacarepaguá. Isso. Correndo. E o importante é que você veio, tá aqui e vai participar. Assim, pegando aqui de Lambuja, que vocês estão falando, a questão do Jean Willis, eu coloco uma interrogação e vou esperar. Tem uma outra teoria que está rolando aí. Eu acho que a gente, primeiro, não posso ser irresponsável em falar dessa teoria aqui na rádio. Posso falar com vocês. Seria quase uma teoria pinudiana, né? Não, mas não está muito pinudiana, não. Não está muito pinudiana, não. E a questão do Flávio, propriamente dito, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Ponto. É isso que eu vejo. Eu tenho visto aí, e aí vou ao encontro do que o Matheus colocou aqui, uma guerra, um mimimi entre os lados, em que é aquela velha teoria da assimetria. Eu não consigo enxergar no meu candidato o que eu consigo enxergar com clareza no candidato do outro. E fica essa guerra toda, o Facebook em discussões alienadas, na minha visão, em muitos dos casos altamente alienadas. Eu tô mal nesse cacarejó aí todo, porque quando eu questiono alguma coisa de um lado, eu sou fascista. Eita, quando eu questiono alguma coisa do outro lado, eu sou petralha. Então as pessoas não conseguem para refletir e entender que, caso essa situação do Flávio seja realmente demonstrada, que bom que aconteça isso para a gente dar uma lavada na alergia. Porque não só o Flávio, né? É o Flávio e mais deputados, e isso acontece em todas as câmaras, e está mais do que na hora, já que a gente limpar o Rio de Janeiro, a cidade, o Brasil, ele não vai usar esponja e sabão em Bombril e criolina. Eu até vi o que você colocou lá. Então tem que pegar em todos nós. Né? Mesmo, inclusive, naquilo que a gente vai conversar sobre a igreja em si também. Eu acho que a limpeza de Deus, ele não tem partido. Não. Né? E em segundo monta, a questão do Jean Willis, eu não acredito no que ele falou. Acredito que exista, sim, juramento de morte. Acredito que a questão da Marielle, na minha visão, está demorando demais. Já tem todo mundo na mão, mas os resultados já começam a sair, né? A gente percebe os resultados saindo. Isso demonstra o seguinte, quando eu falo isso sobre a Marielle, eu não estou falando da Marielle do pessoal, Marielle ser humano. Certo. Quando eu estou falando de alguém, uma situação como essa, a gente tem que... E também não só dela, mas como do seu motorista também. Eu estou falando de duas famílias que estão chorando a morte dos seus entes. Isso que você está colocando é muito interessante, porque houve ignorância no nosso meio de algumas pessoas que acham que, por eles militarem por algo que nós somos contra, essas pessoas são merecedoras de algo ruim. Não de são. Forma alguma. Mas eu vejo muita gente no nosso meio com essa torcida, com essa ignorância de até ficar feliz, comemorar o fato de menos um, ou morreu, acontecer alguma coisa grave. E noção distorcida representa
uma vida distorcida. Sim. Ninguém tem uma visão distorcida e fica nela o tempo todo se não tiver uma vida distorcida em matéria de sentimento. Entendeu? Assim, então, as discordâncias ideológicas, elas precisam existir, elas são importantes que existam, elas são importantes que elas alicercem uma democracia e que elas deem pauta para uma república. Isso aí ninguém nega. O que eu percebo hoje é que aí, voltando mais uma vez ao encontro do que o Matheus colocou, primeiro, eu não aceito hoje qualquer tipo de reportagem de lado a lado sem que eu não vá nesse mesmo caminho pesquisar e perceber se aquilo há uma verdade ou não. E aí está por detrás disso tudo. Não por preconceitos, mas por conceitos. Quando eu vejo uma TV que notoriamente tem a tendência de se oposicionar àquilo, de ser oposição e a ela conflita, eu vou investigar. E ela pode estar certa no que ela está falando. Quando eu vejo um jornalista no jornal escrevendo acerca deste ou daquele, eu vou ver o fundamento desse jornalista e a origem dele. Porque se um jornalista não respeitar a proposta de vida, ele pode ser um cara militante e está escrevendo contra A ou B segundo a sua vontade. A gente está vivendo, desculpa te cortar, mas só para corroborar, está vivendo um tempo de fake news. E por viver esse tempo de fake news, tudo hoje em dia a gente tem que checar muito. Checar demais. Todo mundo, todos que estão nas redes sociais, todo mundo que dá opinião em alguma coisa atualmente, tem que ter esse papel jornalístico de estar checando a veracidade dos fatos, os portais que você veicula, porque de repente sai uma notícia lá, tem um fake news aí que parece que é o portal da Globo. E não é, é um portal fake. G1.G1, aí tu vê, não é da Globo, já vi uns da UOL, já vi... Você, por exemplo, quando vê tudo que vier do El País, Brasil, e tudo vier aqui da UOL, eu sei que vai bater no Bolsonaro sempre. Dificilmente não vai bater. Ok? E aí eu tendo a respeitar ou não segundo a orientação desse portal, né? Se ele está sendo honesto na classificação ou não, se ele está viajando ou não. Por que, por exemplo, essa questão do Jean Willis eu não falo? Porque eu não tenho certeza disso. A única coisa que eu achei, a única coisa que eu vi e da pessoa estar falando isso claramente é a coragem de alguém, e aí quando alguém fala algo e põe a cara e diz que é isso, e que tem elementos para comprovar, eu já tendo a olhar para esse cara e falar, peraí, esse cara não está jogando para ninguém, ele não está se escondendo atrás da informação, ele é a própria informação. Certo. Agora, ainda assim, eu prefiro esperar o tempo. Agora, se o que está sendo falado acerca desse assunto do Jean Willis for verdade, é uma bomba atômica. A nitroglicerina pura. Agora, também não acho que o Jean Willis falou seja uma coisa fora da realidade. Ele pode estar sendo ameaçado. Isso não trata ele, não transforma ele em santo, nem transforma ele em bandido. Eu simplesmente, isso é uma costura da política brasileira. Infelizmente. A política brasileira mata também. Nós percebemos isso aí nas pré-eleições, tem pré-candidatos que são assassinados na rua. Então, assim, eu também não posso jogar para o lado uma versão do Jean Willis que seja, e entender que essa versão seja uma versão que surgiu da cabeça dele. Agora, o que vai talhar como desconfiança ou confiança ao que o Jean Willis fala é o histórico dele. É o histórico dele. Porque se eu estou sendo ameaçado, eu estou sendo ameaçado por quem? Concorda? Concordo. Então, assim, está sendo ameaçado por cartas, por anonimato? Aí, tudo bem. Vou lembrar o caso aqui da Joyce. Sim. Que ela foi ameaçada. Ela foi à Polícia Federal. Ela não fugiu, ela foi à Polícia Federal. Mas são essas questões... São esses sintomas que eu começo a botar na mão e fazer uma avaliação. E coloca a gente com uma dúvida. Exatamente. Se realmente é real ou não. Exatamente. Se ele está isso para conquistar mídia, se ele está fazendo isso para chamar atenção para si, qual é de fato, se ele está fugindo de alguma coisa. Porque a gente também sabe que o bicho está pegando lá dentro para todos os lados. Né? Eu acho que isso tudo tem uma mensagem subliminar. Qual é a mensagem subliminar? Uma mensagem subliminar querendo dizer o seguinte,
cuidado com quem está no poder. Sim. Cuidado com quem está no poder. Pode ser. É mais quem está no poder tem o poder de matar. Ele, numa das colocações dele, e aí eu achei que ele foi oportunista, ele disse o seguinte, que ele já se apavorou depois que surgiu a situação de que 2 funcionários eram ligados à milícia, trabalhavam com Flávio Bolsonaro. Entendi. A possibilidade, eu não vou dizer que não tenha, mas você tem que avaliar e ter sabedoria de ler isso no contexto em que está sendo jogado. Por quê? Por que só agora? Por que só nesse momento? Eu inocento Flávio? Não. Eu só entendo o seguinte, será que lá ninguém do PSOL sabia disso? Com certeza sabia. Você tem o Freixo subindo e descendo com seguranças. Por que o Freixo topou ir para ser deputado federal e não fugiu? Será que o Freixo não recebeu ameaças? Vamos contextualizar. Por que continuou, e mesmo sendo esfaqueado, foi à presidência? Aí não recebeu ameaças? Outro dia eu estava vendo a Gleisi Hoffmann, parece que está andando também guardada por seguranças. Ela não recebeu ameaças? Por que ela continua aqui? O próprio Jean Willis, ele alegou que depois da morte ele anda escoltado. Então, assim, agora, eu tenho que ter um dos depoimentos dessa conversa, eu tenho que ir a fundo para ver se isso é uma verdade, porque eu ouvi isso hoje de manhã. Me parece que agora o foro privilegiado para os novos deputados federais, sim, ele não existirá. Ele não existirá. Eu não sei, até se o Azeitona pudesse dar uma pesquisada nisso, eu não sei se isso é fato, porque eu realmente me desatualizei desse processo. Eu sei que estava tendo com relação ao foro privilegiado e estava sendo votado nisso e eu fiquei alienado em relação a isso. Mas isso é um indício também. Agora, se é um indício, há uma contradita nessa afirmação, porque o Aécio Neves vai continuar como deputado. E problema por problema, o Aécio tem muito mais folha corrida. Então, a gente está vivendo agora, eu acho que todos nós aí no contexto da igreja temos que ter sabedoria de ouvir as e não transformá-las em uma bandeira ideológica ou uma bandeira de futebol, né, de jogo. Porque a vontade, a volúpia que as pessoas estão tendo em buscar o erro no outro para poder expor isso, ela é perigosa. Por quê? Porque aí uma grande emissora, essa assim, com um grande problema financeiro, várias coisas para resolver aqui no país, o que ela faz? Quando, num certo momento, ela puder utilizar de uma massa de manobra com um governo de esquerda, ela vai usar. Quando ela, num certo momento, como massa de manobra, ainda que seja fato que ela está comprovando, nos dois casos, ela puder usar contra um governo de direita, ela também... Então a gente tem que tomar cuidado que mesmo em falando-se... Outro dia eu estava escrevendo um texto sobre isso. Por vezes, o falar a verdade é um pecado. Em que sentido? Quando eu falo a verdade de algo que realmente o é, mas com uma intenção secundária sobre essa verdade. Então, psicologizando, né? Quando a gente desconstrói a imagem do outro, é porque a gente, de alguma forma, a gente quer sobressair o outro. Exatamente. E aí a gente quer mostrar que a gente é melhor do que o outro, tem de alguma forma e de algum jeito. Mas eu nunca vi, Armando, Matheus, tanta rejeição a essa emissora. Ela hoje... Na história... Está chegando num, assim... Na verdade... Eu acho que é uma bolha, sim, Matheus, que já vinha crescendo há muito tempo e agora explodiu. Porque, assim, infelizmente, a Globo ela sempre foi tendenciosa. Ela sempre puxou para o lado de quem beneficiava a ela. Né? Quando a Globo deu todo o apoio ao PT, não era por causa do PT. Era por causa da maioria do Congresso que bancava ela ali, que, infelizmente, né, foi o PMDB durante tantos anos, que para mim, uma expressão meio chula, peço até desculpa, mas sempre foi a prostituta do governo. Sim. Quem estava ali, eles puxavam para o lado. Amigos do poder, né? E com essa questão da internet ter tomado essa proporção, ter ganho esse poder de informação numa velocidade que a própria TV até não tem, né? Que antigamente esse fórum de debate, né? Que a internet já deu uma queda absurda nas emissoras de TV. E o pessoal agora
algumas pessoas, graças a Deus, a grande maioria, tá ficando um pouco mais inteligente. É porque é uma grande diferença que muita gente não consegue entender. Uma coisa é a instituição Globo e outra coisa são os atores, diretores, funcionários que trabalham lá. A gente vê atores e atrizes, quando a gente vê uma galera fazendo uma campanha, uma hashtag na internet, ele não, isso daí não é a posição da emissora Globo. Isso daí é uma posição do artista. Tanto que dentro da mesma emissora está lá a Regina Duarte, que apoiou o Bolsonaro. E está sendo rechaçada por atores e diretores. Teve até um ator que falou que ia cuspir no rosto da Regina Duarte, pelo fato dela apoiar o Bolsonaro. Mas é prática dele cuspir nas pessoas, né? É quase uma lhama. É quase uma lhama. E aí, que é o apelido também do Jean Willis, que é lhama, que também gosta de cuspir nos outros. Desculpa você que está almoçando agora. Mas é por aí. Aí a gente vê que muita gente mistura as e diz que a instituição Globo não é. A instituição Globo sempre esteve a favor de quem está no poder, seja militar, seja direita, esquerda, e quem ela só estiver no poder. Precisa de uma informação contra o governo vigente, se esse governo vigente for para ela um prejuízo ou um risco. É isso aí, que é o que está acontecendo. Então, assim, podem acontecer algumas coisas, por exemplo, a Globo fez uma jogada de mestre agora, não adiantava bater só, estava feio, porque são 21 deputados, aí ela vai agora incluiu todo mundo e agora ela está falando de uma forma mais espalhada. Mas depois que ele fez a entrevista para a Record, né? Sim, não, mas por que ela fez isso? Porque ela também já conseguiu. Eu acho que o Flávio não se defendeu bem em momento algum. Até agora eu não vi eu vi no Flávio uma ênfase final muito boa. Mas eu acho o seguinte, a minha ideia, eu posso estar sendo muito romântico nessas análises. Quando você é acusado de algo, você vai se utilizar, ainda de que com sabedoria, formas imediatas de reação. Não adianta apenas dizer o seguinte: olha, o que estão falando por mim é uma calúnia. O que está acontecendo comigo agora é uma calúnia. Estão me perseguindo por conta disso, daquilo outro. O que tem que fazer é o seguinte: olha só, eu tenho as provas, eu vi os repórteres que falaram sobre mim, vou mostrar tudo e mais, vou processar vocês todos em relação a isso, inclusive a emissora. Certo. Porque quando você está firme no que você fez, Matheus, você não se acolhe e se esconde atrás do tal do motorista. Ah, mas o motorista que fez isso. Ok, então, qual foi a postura do motorista? A postura do motorista foi altamente dúbia. As respostas dele, as respostas não foram respostas coerentes, foram respostas jogadas ao vento. Então, quando você não tem, você vai e joga. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo. Quantas coisas foram jogadas em reportagem da Globo, na Globo News, direto, vou lembrar aquela reportagem onde a Globo News estava direto com o Bolsonaro, assim como o Jornal Nacional também, direto com o Bolsonaro. Aquilo que falavam para o Bolsonaro, ele respondia. Sim. Ele não gaguejava. Ele estava cônscio, você pode até discordar dele, mas ele estava cônscio de que aquilo que ele estava defendendo era a verdade que ele vivia. E defendendo a verdade que ele vivia, ele contrapôs a eles todos. E aí, qual é a cartada maior que ele teve com a Miriam Leitão? Ué, mas vocês estão dizendo que houve a ditadura? Eu, pessoalmente, acho que houve, ok? Mas eu quero eu quero fazer a análise muito fria desses aspectos todos. O que ele faz? Olha, mas a própria emissora de vocês defendeu a ditadura. Então, nisso quebrou todos eles, porque aí ele está falando uma verdade. E ainda citou a frase de 64. E ainda traz a frase. Então, assim, eu concordo com o pensamento dele acerca do que foi o período militar? Não concordo. Mas ele estava íntegro na ideia dele. Ele sabia do que ele estava falando e ele confiava no que ele estava falando. Ele derrubou todo mundo a ponto da Miriam Leitão passar por aquela vergonha tremenda. Que precisou ler aquele comunicado pelo ponto eletrônico, quer dizer, foi algo que ficou para a história, né? A Voz do Além, chamada A Voz do Além. Eu não sei um outro exemplo, vai dar em relação um outro exemplo, por exemplo, de quem você pode discordar dele, mas ele estava sentado na cadeira com firme propósito de responder, ainda que eu discorde de algumas respostas que ele deu, principalmente acerca da Venezuela, mas foi o Ciro Gomes. O Ciro Gomes, quando foi entrevistado pelos caras, engoliu eles todos. Por quê? Porque ele estava cônscio, e ele é um politicão mesmo,
conhecido, casca grossa, mas ele estava cônscio do que ele estava falando. Ele poderia até, em alguns casos, e a gente sabe que o político faz isso, mentir com a cara mais lavada. A grande questão é que a pessoa do Flávio, em um certo momento, foi imputada sobre ela uma responsabilidade legal que ela descumpriu. A partir disso, se são elementos comprobatórios, eu vou lá e luto por isso. Eu não espero 2 meses. Preste atenção, gente. Eu não vou esperar 2 meses atrapalhando a vida política do governo, já que o meu pai é o presidente, para mostrar que isso é uma calúnia. É o que eu penso. Mesmo eu posso ganhar muito tempo. É o que eu penso, exatamente. Mas 2 meses eu arrumo o processo. Então a gente tem que ser assimétrico. Mas isso também é muito complicado. Mas isso também é muito complicado de se pontuar, porque isso pode ser uma estratégia dele também em relação à Globo. Em relação a não querer jogar. Ele deve, segundo o que ele falou, também não me convenceu. Eu assisti a entrevista dele todinha na Record. Para mim, ele não teve... Porque quando você ouve Bolsonaro falando, você pensa naquela firmeza que derruba qualquer... oponente. Isso aí. Ele não derrubou. Ele não derrubou a situação. Mas o que acontece é o seguinte... ele disse que só vai comprovar para quem é de direito saber. Sim. E aí sim ser divulgado. Eu não sei se por trás disso existe alguma estratégia dele. Mas eu cheguei a falar... Ele podia comprovar, sabe por quê? Eu vou dizer como é que ele podia ter resolvido isso. Que trouxe, ainda que aparentemente maldosamente, essas questões todas. Aparentemente, eu não quero dizer que seja maldoso, não. Foi o COAF, não foi? Ele podia a qualquer momento... Ok, estão falando... Me dá 2 dias, eu tô indo aí. Ou eu tô indo aí hoje. Vocês vão me dizer o que foi. Eu quero ver o que é. Ah, é do meu motorista, tá bom. Eu quero olhar o que é. Agora eu vou mostrar tudo aquilo possível para demonstrar a minha inocência. Matheus, eu tenho a seguinte ideia. Se você não tem nada com a coisa, podem forjar um elemento para te deixar complicado naquela coisa, você pode até ser preso. E eu aprendi uma coisa, que a gente tem que falar e se defender enquanto o negócio está quente. Exatamente. Enquanto o negócio... E eu sou da opinião... Ele vai estar envolvido. Claro, mas eu sou da opinião, Matheus, Armando, o seguinte... Falei isso outro dia aqui no debate, que eu sou contra ao fato de políticos, vários, que agora virou essa moda. Eu não falo com a Rede Globo. Eu só falo com a Record ou com o SBT. Eu sou da seguinte opinião. Eu tenho que ir sim na casa do inimigo e falar lá que eu não tenho culpa. E mostrar lá a minha inocência. E mostrar lá as bases, as provas que eu tenho. Por que eu dou base para o inimigo sempre falar de mim e sempre me acusar? Porque eu não vou na casa dele, eu não vou mostrar aqui, ó. O que você está falando é mentira. O que você está falando não é real. Se ele pega o que ele fez na Record e ele chega lá, na Globo, e fala, ó, vocês mostraram uma quebra de sigilo bancário que não era legal, fizeram isso, fizeram aquilo outro, ele ia dar na canela da Globo. Exato, ia acabar a população. Hoje eu tenho falado assim, que aí deixa a galera mais tranquila. O Bolsonaro, né? Ele está falando do Bolsonaro, ele é um bolsominion. Com todas as questões que a gente possa ver na história do Brizola, como é que era o Brizola com a Globo? Como é que era o Brizola com a Globo? Pronto, agora eu virei um esquerdopata, né? O Brizola peitava a Globo de frente. A gente sabe o histórico e a gente viu aquele vídeo de Moreira tendo que ler 2 ou 3 minutos um direito de resposta do Leonel Brizola. Você está entendendo? No Jornal Nacional, quando o Jornal Nacional dava 70, 80 de Ibope. Exatamente. Eu não estou aqui tentando fazer qualquer tipo de tratativa ideológica. Eu estou tratando de um outro caso. Existe um livro muito, muito interessante que muitos já devem ter lido, que é O Corpo que Fala. De uma forma ou de outra, o Flávio sentiu o golpe. Sentiu o golpe. Agora, você só sentiu o golpe se você, ainda que não tenha feito algo, tiver a mínima ideia de que você foi desleixado com essa situação. Mas aí o Bolsonaro diz que estão fazendo isso
para que pudessem atingi-lo. Sim, eu pensava que o jogo ia ser diferente. Alguém aqui pensou em algum momento que o jogo seria diferente. Você tem uma emissora como a Globo que ela é capaz e uma imprensa que é capaz de destruir uma pessoa e de dar crédito a outras pessoas, destruir pessoas que não merecem ser destruídas e dar crédito a pessoas que não merecem ser destruídas. Veja aí o que aconteceu com a Escola Parque lá em São Paulo. Tá certo? Ninguém. Tudo bem, vieram, pediram perdão, mas destruíram a escola, destruíram lá o dono da escola, um oriental, um homem de base, um homem coerente, destruíram. Então, e você vê hoje algumas situações como jogar para nós que a mulher do ano é o Pablo Vittar no Brasil. Pelo amor de Deus. E que o homem do ano. E que o homem do ano é o filho da Gretchen. Isso. Ora, o que é isso? Isso é uma construção. Isso chama-se de a ciência que debate muito sobre isso é a ciência do discurso, né? Análise de discurso. Por exemplo, eu sou flamenguista. Quando o Flamengo ganha qualquer coisa, é uma vibração. Os nossos queridos vascaínos hoje estão decidindo a Copinha. Quando o Flamengo vai decidir a Copinha, eu estou sendo equilibrado numa análise. Aqui eu estou deixando o meu couro de torcedor para trás e estou fazendo uma análise fria desse processo. Aceitando botar a música da Pablo. As duas, né? Isso. Então, o que acontece? Se fosse o Flamengo na Copinha hoje, o jornal estava colorido. Quando o Vasco ganhou do Corinthians para se classificar, se fosse o Flamengo vence o Corinthians e se classifica para a Copinha. O que a TV no dia, na Globo, no outro dia menciona? São Paulo vence e vai para a Copinha, para a final. Já o Corinthians perde. Não foi o Vasco que ganhou, foi o Corinthians que perdeu. Você está entendendo, meu querido, que está aí do outro lado na caixinha? Você tem uma ordem de discurso que você tem que analisá-la. E a imprensa, ela faz isso. Ela sabe trabalhar uma ordem de discurso através, inclusive, de títulos de mensagens em jornais. Quantas vezes a manchete fala uma coisa e quando você lê o enredo abaixo da manchete, está acontecendo direto, você vê que o que está se falando embaixo não tem a ver com a manchete. Não, nada a ver. Agora, sabe qual é o grande problema? 75% das pessoas que veem o jornal só veem a manchete, não vê o conteúdo e traz aquela manchete como realidade. Que a gente vive num Brasil onde o povo não lê. Você está entendendo? A gente vive num país onde o povo não lê. O que gerou agora destou agora essa, digamos, monopólio, principalmente global, foi exatamente o que o Matheus e o que você falou, pastor Fábio. Nós temos hoje diante deles um YouTube que permite, as redes sociais que permitem que pessoas possam ter a sua fala, sem que sejam impedidas de forma alguma. Né? Você tem as redes sociais que potencializam o que se fala e mais, você tem pessoas que descreditam o que a Globo fala, colocam no YouTube e dão a contradita, desmoronando toda a construção de discurso. Essa questão, hoje, é a questão com a qual a Globo pensa que vai dominar e não consegue dominar. Sem colocar aqui que hoje ela é uma empresa endividada, altamente endividada, já era e hoje é de novo. Então, isso quem está falando não sou eu, quem está falando é inclusive o Amorim, que foi repórter da Globo, que é de esquerda, mas está falando de exatamente o quê? O único governo, ele está dizendo que de FHC, ou dos militares, perdão, até Bolsonaro, todos os governos se aliaram à Globo e molharam. O primeiro governo que não está fazendo isso, por enquanto, é o Flávio. Isso inocente que o Flávio fez? Não, porque o Bolsonaro pode estar fazendo isso, mas se o Flávio não tiver problema, ninguém ia tocar nesse assunto. Mas o próprio Bolsonaro falou. Ele falou assim, eu vou ficar muito triste se for verdade. Vai ter que pagar. E aí, engraçado, Matheus, você está falando isso. Isso eles não divulgam. Não. Eles divulgam, aí entra a famosa frase, isso a Globo não mostra. Agora foi, mas eles não tinham mostrado. Os outros jornais inclusive, mostraram. você viu que o Mourão... O Mourão é muito engraçado. Primeiro foi a do Flamengo. Aquela, pelo amor de Deus. Aí depois o problema do Flávio é o sobrenome.
Ele é demais. Ele é de uma sensibilidade órbita. Mas você vê que, assim, infelizmente, a gente vive isso. E é o que a gente vê até que é o que o Trump faz lá nos Estados Unidos. Ele não usa a mídia de TV, tudo, ele arrebenta no Twitter. No Twitter, exatamente. Ele é a ferramenta dele. Exatamente. Agora, Matheus, você falou uma coisa que eu estou me lembrando para você ver a esquizofrenia do Face. Quando você quer criticar a pessoa, critique e pronto. Né? Você não quer avaliar. Quando o Flávio foi acusado, vários em cima do Bolsonaro dizendo assim, tá vendo, agora vai encobertar, que não sei o quê, papapá. Aí o Bolsonaro foi e falou isso. Os mesmos caras que estavam criticando o possível encobertamento do caso, que pai é esse que joga o filho aos leões? Então, o lance é desconstruir o cara. Desconstruir. O lance é desconstruir. Eu tenho aqui umas participações da live, que o pessoal está participando aqui em tempo real, e quero agradecer imensamente a audiência de todos vocês na nossa live, e eu quero mesmo que você compartilhe. Eu estou aqui com o Josimar dos Santos, ele dizendo aqui, boa tarde, amigos. O deputado vai perder o foro privilegiado 1 do 2. Então, tá vendo? Olha isso que eu estou falando. Aí ele, e o primeiro a ser o mandante na tentativa, do assassinato na época do Jair Bolsonaro, quando foi noticiado que o Adélio sempre frequentava algum escritório de algum deputado e no dia da tentativa de assassinato foi feita a marcação da presença dele no gabinete do deputado, só que o Rodrigo Maia não permitiu fornecer essa informação à Polícia Federal. Chegou a quantidade e frequência do Adélio ao gabinete do deputado. E lembrando que ele fazia parte do mesmo partido, ele foi provavelmente até o encarcerado Lula e contou que ele estava prestes a ser preso. E o Pepe Mujica aconselha a deixar o país. Jean Willis cuspiu na cara, faltou com respeito com muitas pessoas, e essa coisa que ele está sendo perseguido é álibi para ele fugir. É essa aí que é a bomba, porque eu não tenho comprovações, mas é exatamente essa aí, essa bomba. Essa e dentro do o que se diz é que dentro da investigação da Polícia Federal, quando você investiga alguém, você tem 3 a 4 fatos coincidentes, isso já coloca o cara como o termo que eles usam, suspeito, alto grau de suspeitabilidade. Ele tem 8 a 9 pontos de... Gente, olha só, vamos no chão aqui, porque eu não vou ser leviano. Claro. Né? E a fala, né, de que está e que vai e que põe a cara é uma repórter falando com uma pessoa, 1h15 de conversa, e a história do Mujica é ligada exatamente a isso. Está ligado ao fato de que o Mujica uma vez disse a ele que é preferível ser um homem livre do que um Marte, que o Marte não serve para nada. E aí o Lula, essa ida dele realmente ao Lula foi uma ida onde ele estaria dizendo, né, relatando que toda essa situação e tentando se locomover para fora. Eu não posso dizer que isso seja uma realidade, mas essa era a bomba, e já que o falou. O ouvinte, o Josimar, o Josimar que está nos ouvindo, obrigado pela participação, Josimar. E também tem aqui a participação da Ângela Assunção, que confirma, respondendo ao Josimar. Eu vi também esse vídeo e acredito que seja o real motivo. A Alessandra Silva dizendo que a partir de 1 do 2 perdem o foro privilegiado, sim. Está aqui a Alessandra continuando. Ele, sendo um parlamentar, é só denunciar que estava sendo ameaçado e teria tido amparo da lei denunciar. Desistir de uma carreira de deputado? Nos poupe. Tem caroço grande nesse angu. É a opinião da Alessandra Silva. A gente não está falando hoje, basicamente, do tema do Jean. Começamos o nosso debate falando sobre, porque é o assunto que está aí, a baila que está nas redes sociais, que surgiu como uma bomba ontem, falando do fato dele desistir deputado, ir para fora do país, ir para o exterior, ser professor lá, ensinar, estar no meio acadêmico. E eu vou perguntar aqui a Bárbara o tema de hoje, a pergunta central de hoje, porque a nossa audiência é uma audiência rotativa e toda hora tem gente entrando aqui, seja na live, seja também
pelo rádio, pelo dial. Então, qual o nosso tema de hoje? Boa tarde, Bárbara. Boa tarde, pastor Fábio. Nosso tema de hoje, na verdade, a gente vem tentando abordar ele desde terça-feira, né? Verdade. E diz o seguinte: crise reduz a abertura de novas igrejas no país. Foi uma matéria que saiu no Globo. E inclusive foi capa do jornal Globo. Sim. E a gente está perguntando para o ouvinte se ele acha que a redução de abertura de novas igrejas no país está atrelada somente à crise financeira. Então, hoje é dia de Laço de Ouro. Obrigado, Bárbara. Hoje é dia do Laço de Ouro. Aquele sorteio acompanhante, você vai lá curtir um churrasquinho e você ainda tem aí a oportunidade de trazer a sua opinião pra gente. Tem um telefone aí, azeitona? 244-0773. Qual a senha do dia, hein, Bárbara? Porque só pode participar dando a senha, para saber que está sintonizado e ligado na nossa programação. Exatamente. A senha de hoje é Salmos 104, 24. Maravilha. E temos aí o WhatsApp. WhatsApp Betel 21 986666606. Maravilha! E estamos aqui também pelo Face. Vamos dar um alô pro pessoal do Face? Pessoal da nossa live que está aí curtindo. Compartilha mesmo a nossa live. Nós queremos aí você com a gente, tá ok? Você faz parte dessa engrenagem. Aparece aqui, Armando. Pessoal da live, pessoal, só te enxergar aí, ó. Isso, aí tá lá no cantinho, mas aí tá aqui com a gente também. Grande abraço a todos vocês da live, curtindo aí. Tá aparecendo também na nossa live hoje a Divina Castro, trazendo um café maravilhoso pra gente. E, gente... Forte Brasil. É Forte Brasil. Ó, tô deixando até o café cair. Café ó, não, já perdi 6 quilos, tô numa dieta rigorosa. Tá mais magro o Armando, né? Menos tá mais gordo, menos gordo. Mas aí, com certeza, é bom, porque aí traz saúde. Tô na vibe do Orsino, agora aquele short do Orsino. Mas do Orsino é profissional. Não, mas né? aquele short tá escorrega no versículo. E tem que depois dar uma. É como diz aquela personagem, prefiro não comentar. Não comentemos. Né? Então, vamos seguir o debate. Não vamos falar do Orsino, que hoje ele não está aqui para se defender. Segunda-feira, nosso querido pastor Orsino está aqui com a gente. Matheus, a gente está vendo aí que o pessoal está participando da live, está participando do debate hoje. Tem participação de ouvintes, Bárbara, hoje? Temos sim. Eu vou começar lá no Facebook. A gente está perguntando para o ouvinte, então, se ele acha que a redução de abertura de novas igrejas no país está atrelada somente à crise financeira. O Tony Ferreira diz não. Está atrelada também a um número enorme de pessoas materialistas que só procuram igrejas que fazem campanha dos 7, não sei o quê. Campanha da água consagrada, etc. No momento que percebem que existem igrejas que fazem campanhas para ir para o céu, elas fogem e algumas delas ainda falam mal dos pastores. O Júlio César diz, não acho que seja apenas pela crise. Acredito que existam outros fatores. O Weber Washington diz que não, o Giovanni Rosas também diz que não. O Luiz Guido Filho diz, Deus tem abençoado grandemente, ao menos por aqui está tudo tranquilo. Agora a gente vai lá para o WhatsApp. E a gente está perguntando para o ouvinte hoje se ele acha que a redução de abertura de novas igrejas no país está atrelada somente à crise financeira. Lá no WhatsApp, a Esther, a Inês, Elielza Farias, o Paulo Roberto de Jacarepaguá, o Cláudio do Anil, a Cleia, o Dilvan Silva, Josilene Nascimento, todo mundo diz que não, que acha que não está, que essa questão da redução de abertura de novas igrejas não está atrelada somente à crise financeira. A Márcia Ribeiro mandou a opinião dela, mas mandou com relação ao que vocês estavam conversando antes. Certo. Ela diz, acho que o digníssimo deputado está fugindo das investigações, pois soube que ele está envolvido na buja das ONGs. O Fábio Campos, a opinião do dia, que é para saber se a redução de abertura de novas igrejas no país está atrelada somente à crise financeira. E ele diz que não. O Ismael diz assim, na minha opinião, também faz parte, mas não é o único motivo. Na live, o Josimar dos Santos diz que não, que ele também acha que não está só atrelado à crise financeira. A Joseli e a Cleia, que participaram com a gente pelo telefone, dizem que não. E o Iris e Evandro acham que sim, que está atrelado somente à crise financeira. Por enquanto, essas são as participações que eu tenho aqui. Na live do Jesus Alves Baruto,
que ele está... A causa de muitas igrejas estarem fechando é porque os seus pastores são, Judas 1, versículo 12. Essas pessoas participam de vossas reuniões, celebrações fraternais, banqueteando-se convosco sem o menor pudor. Agem como pastores a si mesmos, se apacentam com nuvens sem água, impelidas pelo vento, árvores sem fruto, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. Forte, hein? Caraca. Mas, pastor, a gente estava conversando há uns dias atrás com os meninos. Na verdade, quando a gente fez o culto da virada, aí depois a gente foi participar de um churrasco e tal, ficamos na casa de uns amigos, e aí entrei numa sequência de jejum pelo início do ano, para entregar o ano todo. E na minha leitura diária, meu devocional, aquele momento que eu vou buscando, eu tenho pedido muito a Deus, e isso é algo particular, eu estou dizendo algo meu, porque nós chegamos num momento, numa fase da nossa vida cristã, que não é legal, na minha visão. E o meu pedido a Deus é que Ele reacenda a chama do primeiro amor no meu coração. Amém. Para que eu consiga fazer, não que eu faça com má vontade, não que eu não ame o que eu faço, não é isso. Eu amo ministrar, eu amo cantar, eu amo estar junto, eu amo cuidar de vidas, eu amo isso. Eu vivo isso com muito prazer mesmo. Com intensidade. Com intensidade. Só que o nosso ativismo, a busca da vida profissional, as necessidades materiais e todas essas coisas nos afastaram da essência desse primeiro amor. E o que eu acho que hoje tem feito com que muitas igrejas não sejam abertas e, muito pelo contrário, estejam fechando, a essência da igreja não está mais dentro dela. Entendi. Que é Cristo. Então, o que eu tenho buscado constantemente, Deus, reacenda a chama do primeiro amor todos os dias no meu coração, para que o fazer a obra, para que o servir, para que o cuidar, para que o buscar não seja um fardo, mas seja algo prazeroso, porque eu estava batendo papo hoje pela manhã com um amigo que viajou comigo para Fortaleza, a gente estava tomando um café, e aí a gente estava falando que, assim, é engraçado que antigamente eu era adolescente, então para mim só estudava, começando a trabalhar, era tranquilo estar na igreja sempre. Sim. Mas não era só eu. Eram os meus tios que trabalhavam e estudavam, os meus avós, os meus parentes, todo mundo que estudava trabalhava na igreja terça, estava na igreja quinta, estava nos ensaios sexta-feira, estava domingo de manhã e estava domingo à noite. Direto com Deus. Hoje, eu não consigo mais ir dia de semana. Não dá, é muita coisa para fazer, eu tenho que cuidar da minha casa, eu tenho que cuidar da minha família. Não há mais um equilíbrio. E até para ir aos domingos, não, se eu vou de manhã, eu não vou à noite. Para que eu vou em 2 cultos? Não tem necessidade disso. E isso, para mim, é uma perda dessa essência, desse desejo de buscar. Porque, infelizmente, a gente está criando uma geração, e eu creio que isso está começando a mudar até no meio da música. Mas nós criamos uma geração que busca muito as bênçãos que Deus pode dar e esquece do abençoador. O que eu vejo muito, Mateus, Armando, é o seguinte: muita gente, pelos dados do censo, diz que nós temos, se eu não me engano, 40 ou 60 milhões de evangélicos no país. Mas o que eu vejo é que existem muitas pessoas hoje, os chamados desigrejados. Muita gente que está fora da igreja e muita gente que vai na chamada campanha. E por isso as igrejas atraem essas pessoas que são volúveis, que são simpatizantes do evangelho com essas campanhas, que essa pessoa vai lá num culto ou 2, mas não frequenta, não tem uma vivência, não tem alicerce, não está plantado. Tem muito desigrejado, né, irmão? Na verdade, a gente tem que fazer um histórico para chegar aos desigrejados. Eu acho que as pessoas volúveis procuram as igrejas volúveis. Sim. E eu acho que a igreja, nesses anos, se tornou, não vou falar isso como uma máxima, num aspecto geral, mas eu vou falar como um fenômeno de que a igreja se tornou efetivamente volúvel. E quando eu digo que nós precisamos transformar de novo, trazer uma igreja de novo para a questão mais equilibrada e muito ligada à questão do evangelho, eu não estou dizendo que nós temos que trazer a igreja para um moralismo, porque a igreja também foi moralista e o moralismo também não traz nada a ninguém.
Isso. Só que o que é um histórico básico, né? O primeiro é que houve dissolveu-se muito a entrega sincera dentro das igrejas. As pessoas não são sinceras, na sua grande maioria, naquilo que fazem. Elas estão fazendo sobre uma segunda intenção. São todas as pessoas? Não. Mas eu tenho visto que muitos participam na sua relação com a comunidade, desejando ter algo dessa comunidade, além daquilo que a comunidade já é, que seria a coinonia, a comunhão. Então, existem pessoas que não conseguiram cantar lá fora, vão cantar aqui dentro. Tem pessoas que não conseguiram ser juízes lá fora, vão ser juízes aqui dentro. Tem pessoas que não tiveram carências lá fora, querem eliminar suas carências aqui dentro. E isso está muito alinhado a uma igreja que hoje é analfabeta do evangelho. A nossa igreja, ela é analfabeta, e aí eu vou colocar muito também sobre o couro das costas de nós pastores, a partir de alguns dos pastores que hoje pouco nada sabem do evangelho. Existem pastores hoje que são analfabetos do evangelho. Existem pessoas que pregam na igreja sem a Bíblia estar na frente. Então a Bíblia hoje é utilizada como muito achismo, né? A Bíblia é utilizada como massa de manobra, a Bíblia é utilizada como estrutura de condenação, mas ela não é utilizada como didaquia, como ensino. Um segundo ponto muito interessante é que ficou muito atrelada à questão da igreja o fato dela ter o fato da riqueza. Sim. Ou seja, você ser abençoada hoje na igreja, no seu contexto geral no Brasil, é ser uma pessoa que detém bens, que é uma pessoa enriquecida. A providência divina, ela não é destacada como era destacada antes. O que Deus tem a nos providenciar e nos guardar é para aquilo que nós possamos viver. E viver em quê? Viver pelo evangelho, para o evangelho. Isso não quer que deter condições financeiras seja um símbolo pecaminoso numa pessoa. Porém, o alto interesse de transformar a igreja num cassino, isso já existe. Isso é fato. Então, as pessoas não vão para a igreja pensando em estar numa igreja física, sendo uma igreja especialmente existencial. Nós não somos existenciais mais como cristãos, nós somos materiais como cristãos. Materiais em que sentido? Nós estamos ligados a templos, nós não estamos ligados à essência da do que é o evangelho. E a essência do evangelho é uma profunda com o próximo, e a partir disso uma relação profunda com Deus, e a partir disso uma relação profunda consigo mesmo. Um pastor amigo Christian, ele mandou para mim um texto do Craig Groeschel. Eu nunca li o Craig Groeschel, mas ele tem colocações assim maravilhosas. E são duas coisas que ele coloca com muita propriedade que vai bater nisso que a gente está colocando. Imagine-se entregando sua vida a Cristo por intermédio local e se deixando encher de Deus de tal maneira que o mundo todo perceba a diferença. Imagine sua igreja se envolvendo de tal forma com a região mais degradada da cidade que a atenção dos governadores seja atraída para isso. Imagine que essa mesma igreja visite as pessoas na prisão com tamanha regularidade que um número incalculável de reclusos se converta. Imagine que a sua igreja ore por todos os enfermos no hospital e envie cartões de oração para a família deles. Imagine o que será possível realizar se pararmos de ir à igreja e começarmos a ser igreja. Olha aí. Esse alerta é um alerta que cabe para os dias de hoje. Sem fazer realmente. Sim. É porque o estar não é ser, né? Não. Porque assim, eu acho fantástico. Hoje a gente vive algo que na minha adolescência a gente não tinha, que é o entretenimento gospel, né? Isso. Dentro da igreja. A gente tem muitos modelos para atrair. E eu acho legal. Mas a questão é que, assim, a aparência, ela atrai. Mas é a essência que faz permanecer. Exatamente. Sim. Então, eu posso criar métodos para atrair? Eu posso. Mas se não houver a essência, não vai ter permanência. As pessoas entram pela porta da frente e saem pela de trás. Com certeza. As igrejas estão virando clubes. E é uma rotatividade. Hoje eu estou na casa de oração, amanhã eu estou na CDC, depois de amanhã eu estou na Voz de Deus, e assim as pessoas vão seguindo. Elas não criam base. Por quê? Porque não há uma base dentro das igrejas para fazer com que permaneçam. O que você está falando, você colocou uma coisa que eu vivo pensando assim, grandes homens de Deus do século XX, por exemplo, vou citar aqui C.S. Lewis,
né, um deles, eu vou traduzir nele os comportamentos que se dão em outros grandes homens do século XX, que eram homens que se converteram, estavam à igreja, mas frequentavam o cinema, frequentavam teatro, liam livros, eram eruditos, procuravam, mas essa erudição não corrompeu o espírito deles, pelo contrário, ela foi um desenvolvimento maior. Isso. O que acontece? Isso que o Matheus falou é sobre entretenimento, né? É claro que a questão de como que existia um filme que todo mundo vê, mas eu acho que as igrejas estão começando a querer ser algo no lugar do algo existente para atrair pessoas. Por exemplo, eu quero ser um cinema, porque as pessoas querem ver filme. Não, o meu lugar, é legal que isso exista, mas isso não é uma finalidade, isso não é um fim em si mesmo. Então eu posso muito bem compreender que vale a pena eu minha mulher, evangélicos, cristãos, sairmos com outro casal que não seja evangélico para ver um filme normal, num cinema, num teatro normal, como qualquer outra pequena... e nessa relação a gente poder ter, através da vida, através, como o Matheus muito bem falou, através do espelhamento de Cristo, trazer a pessoa a vir conversar comigo. Porque o evangelismo, o melhor evangelismo não é aquele que você fala, é aquele que quando a pessoa vem do seu lado e se dispõe a acreditar em você e abre o coração. Uma outra situação muito clássica, a igreja não é mais um lugar confiável. Você não tem na igreja um lugar onde você possa expor as suas dores. Boa parte do que você me colocou, Fábio, a parte dos desigrejados, são de pessoas que jogaram a sua alma para fora, vomitaram os seus defeitos, outras pessoas se utilizaram dessa plataforma para denegrir e para esmagar o coração dessas outras pessoas. Para julgar essa pessoa, colocar numa... de réu. Ou se utilizar por um interesse secundário. Sim. Então... Quando está se falando agora a questão monetária, ela existe no sentido de que efetivamente o dinheiro está menor, existem menos igrejas. Agora, o que se quer construir também hoje em dia? Será que se quer fazer igreja numa casa com 2 quartos? Ou se pensa hoje numa igreja em verdadeiros estádios? Então, o que nós estamos vivendo hoje? Eu tenho muito claro, e tenho falado isso, falo isso com a minha mulher, falo com as pessoas. A sociedade em geral e a própria igreja surda, muda e cega, elas estão fazendo um serviço bíblico. Qual é esse serviço? A sociedade está se preparando para o Apocalipse. E eu não estou trazendo o Apocalipse como uma historinha da carochinha. Eu estou trazendo como uma realidade. O esfriamento da igreja se dá. Nós não estamos quentes porque falamos em línguas ou porque lotamos igrejas, porque profetizamos ou coisa que o valha. Somos quentes porque temos a presença de Deus conosco. É isso que nos... Só que Deus hoje é um detalhe. Deus hoje é um mordomo, não é um senhor. A relação que se tem com Deus hoje é uma relação de bingo. As orações que são feitas nas igrejas hoje mais parecem, sabe o quê? Lista de supermercado. Como é que você quer construir uma... Qual é o conteúdo que a igreja brasileira tem para fora? Se muitas vezes eu vejo pessoas de fora com conteúdo e proximidade com Deus maior do que os que estão dentro da igreja. Difícil, e eu não estou falando só da igreja propriamente, eu estou falando de gente que não é. E que eu tenho confiança nessas pessoas e para com muitas eu não... A minha... o Matheus sempre falou isso. O Matheus, por que eu acabei, como pastor, acabei me alinhando lá com o Del, na época com o Michel? Porque na igreja Comunidade da Cruz, eu fui recepcionado todo quebrado. E as pessoas não me quebraram mais do que eu já estava. Elas me ajudaram a colar cacos. Sim. E essa relação do colar cacos, eu vi a dor de quem estava comigo. Esse assim, eles não precisam falar mais nada para mim. Eu não preciso concordar com tudo. Concordar com tudo é o seguinte, por exemplo, o Del, coitado, é vascaíno, eu sou flamenguista. Então, se concordar com ele em matéria de clube... O Del é inteligente. Então, aqui, outro que eu amo, entendeu? A minha relação com... Se deu de dentro da igreja, nós sendo cristãos. Se deu no dia a dia. Sim. E no dia a dia nós nos simpatizamos. Eu já falei a história minha com o Matheus aqui. Então, nós estamos... Eu concluo o evangélico, eu vou cifrar o evangélico, em algumas dos...
em algumas das suas formas e espécimes, é uma pessoa muito difícil de se relacionar no trabalho, está sempre com uma palavra de ordem, não como uma palavra de consolo e amizade. É aquele cara que quer tomar Guaraná e comer Guaraná, beber Guaraná e comer macarrão longe dos outros, porque os outros estão falando besteira. A gente está sempre criando a chamada o mundo, roda dos escarnecedores. Exatamente. E mal sabem eles que a roda dos escarnecedores, eu falo isso sempre, é aquele pessoal que se reúne depois do culto, todo mundo crente. Para blá, 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 blá dos outros lá, não é isso? Para falar dos outros, para falar do pastor, para falar da mulher do pastor, para falar do filho do pastor, para imitar língua estranha, para zombar da irmã que marcha assim, para zombar do irmão que faz isso. Isso que é a roda dos escarnecedores. Para fazer análise de mensagem, se for boa, se não foi. Por aí, a gente vê muita coisa. E temos aqui os nossos ouvintes participando. Temos aqui o Antenor Batista Pereira, ele falando, pastor Fábio, boa tarde, ouvindo aqui de Belo Horizonte. Alô para toda a galera de BH que está ouvindo e está curtindo aí o Debates Betel. Temos aí também a Fátima Muratori, boa tarde, muito bom ouvir a Rádio Betel de novo. O que aconteceu? Cheguei aqui agora, não ouvi do começo. Desde já agradeço pelo programa. O que aconteceu, Fátima, foi o seguinte, que a gente teve um problema de energia elétrica aqui nas redondezas e aí ficamos fora do ar com muito pesar, com muita tristeza, mas hoje a gente está matando a saudade de todos vocês, tá ok? Também aqui, Edilei Marcelo, também dizendo, oi, já compartilhei a live, show. João Nascimento, boa tarde. Ângela Assunção, resposta da pesquisa é não. Também o Daniel Pimenta, botando pimenta aí, hein, Bárbara? Daniel Pimenta sempre botando pimenta no debate, dizendo aqui, ó, se Deus não está na igreja, a essência não é igreja, fera. Muitas comunidades que nem são evangélicas bem, e não podem ser 40 milhões porque não são unidas. Edir Macedo, que vocês falam que é o maior, nem evangélico não pode entrar na conta do que o censo faz. Eu nunca falei que Edir Macedo fosse qualquer coisa de maior, não. Então eu estou muito tranquilo com relação a isso. Sei exatamente quem é o Bispo Macedo. Então, e você nunca vai me ver falando na rádio dele. Então, assim, e já fui convidado. Então. Tá certo? Então, assim, não coloca todo mundo num balaio só, não. Tem gente, não entra no papo de Elias, não. Tem 7 mil que continuam de joelhos. Entendeu? Com todos os defeitos, hein? Todos os defeitos que as pessoas têm, ainda existem pessoas sinceras na igreja, que percebem a igreja como algo que não seja uma plataforma de enriquecimento, que não enxerguem a igreja como ponte para conseguir relacionamento, que não enxergam na igreja como uma situação para poderem ser eleitos. Não. Tem gente que enxerga a igreja como a igreja é. E o que a igreja é? Somos nós. E já nós vamos abordar nós vamos abordar o seguinte tema aqui dentro dessa conversa toda, porque a gente está falando de crise econômica e nós estamos vivendo uma situação onde, principalmente aqui no Rio de Janeiro, no centro do Rio, muitas lojas fecharam, muitas lojas estão com placa de aluga ou de venda, e a gente sabe que o dinheiro é uma questão que envolve todo mundo, e muita gente dentro das igrejas, muitas pessoas tem resistido em relação a uma coisa chamada dízimo. Isso é um ponto muito polêmico dentro das igrejas evangélicas. Atualmente, não seria também por isso que algumas igrejas estão fechando, o crescimento está acabando, porque muita gente não tem sido fiel em ofertas? Tem gente que eu acho que deveria até rasgar o Velho Testamento da Bíblia e usar só o Novo. Porque, infelizmente, devido ao tempo da graça, tem muita gente que confunde e acha que aquilo que foi deixado para que fosse feito não tem mais necessidade de se fazer, né? E a questão do dízimo é uma questão muito polêmica. Tem gente que não dá, entendeu? Não sou obrigado, não tem que fazer. Realmente você não é obrigado. Porque no Novo Testamento diz que se você não dá com alegria, é melhor você não dar. Porque eu tenho visto, vi uma igreja aqui em Jacarepaguá, não vou falar qual, vi uma igreja fechar porque o pastor não tinha condições de pagar o aluguel. Não vou falar que é o cantor, mas não vou falar que é um cantor. E porque teve que fechar a igreja. Mas sabe, pastor, isso é a ignorância que muita gente tem carregado, porque Deus,
ele não precisa do nosso dinheiro. Ele é dono do ouro e da prata. Ele tem tudo. Mas a gente não consegue entender que se ele tirar a mão das nossas vidas, acabou. Se a nossa saúde acabar, a gente não consegue. Se as coisas acontecerem de ruim com o nosso corpo, com a nossa mente, a gente não consegue fazer e o nosso recurso ele vai. E assim, e essas questões são princípios, porque Deus ele não está preocupado com o nosso dinheiro. Ele não está preocupado com o valor, senão as moedinhas da viúva não teriam mais valor do que o que os fariseus entregavam. Porque eles tinham dinheiro, muito dinheiro. A questão, o princípio para mim do dízimo e da oferta, ele está ligado simplesmente à nossa fidelidade. Aonde está o nosso coração. Porque aonde o nosso coração está, é ali que está o nosso tesouro. Sim, clara, de aquilo que é centralizado na igreja, que não seja Cristo, dá problema. Onde eu quero chegar? O discurso do dízimo, ou contra ou a favor, ele se tornou centralidade nos argumentos de algumas igrejas, por exemplo. O que aconteceu? Você tinha o dízimo, ele fazia parte do culto. Isso. Surgiu depois, oportunisticamente, a teologia da prosperidade, em que coloca a entrega do dízimo como centro do culto. Não se fala nada que não esteja ligado a uma costura financeira. Isso é um ponto negativo da forma como o dízimo foi colocado nos últimos anos aí. Sempre se coloca a ideia do dízimo como sendo uma ideia de entregar, quando na verdade ela é de retribuir. Essa é uma outra questão. Um outro movimento também que trouxe prejuízos à igreja foi na época onde o louvor se tornou a centralidade do debate eclesiástico, quando na verdade o debate da igreja tinha que ser sempre a questão do próximo. Sim. Né? Isso foi um grande problema. E aí surgiu uma linha de grandes músicos, mas muitos deles altamente imaturos e caíram ao seu tempo. Né? Uma outra terceira, que foi dado a ideia do estruturalismo da igreja ante a Deus. Ou seja, ok, Deus é o Senhor da nossa igreja, criaram nós vamos costurar e vamos falar direto sobre a administração eclesiástica. Óbvio que deve ser, a Bíblia nos diz que nós temos que ser bons administradores da casa de Deus, mas ela se tornou o assunto central da igreja. Depois surgiu uma outra, que foi a questão das células, da criação de células para o crescimento da igreja. Isso. Que a igreja só cresceria com o crescimento em células. E que também é um assunto muito polêmico. Falou de célula na igreja, aí tem gente que já aponta e diz assim, cara, ele é G12, ele é G12. Isso. Sai fora dele. Aí o que aconteceu? O tal crescimento em células, eu até gosto disso, mas ele é bíblico no sentido de se reunirem em suas casas, e ótimo. Só que foi dada a voz de que a igreja só cresce desse jeito. Então, quando você diz que a igreja só cresce desta forma, aí vira você metas, está dizendo que vira corporativo. Não, e você está dizendo que Deus não é um cara criativo naquilo que ele faz. Quando ele é o ser mais criativo, mas na verdade é o único ser criativo, porque ele criou do nada. Então, todas essas questões que eu falei atrás, elas são erradas na sua essência? Não. O dízimo, o louvor, o próprio estudo que hoje eu reclamo da igreja não ter, quando ele foi excessivo, quando ele foi além do Deus e me trazer honra por aquilo que eu tenho de conhecimento. Né? Então, todas essas faces que são boas foram transformadas em ruins pela forma como a igreja lida com isso. O que acontece hoje? No passado, você olhava para um irmão da Assembleia, artista, um irmão do presbitério, não tinha lá aquelas brincadeiras, mas nós somos irmãos. Hoje, você tem concorrências de igrejas na mesma rua. Sim. A prática de se pescar no aquário hoje é cada vez maior. Porque ninguém quer ter trabalho. E você tem hoje pessoas que acabam olhando não mais como um berço, um berço de raiz. Eu tenho uma raiz naquela igreja. Não, as pessoas optam pela Netflix ao invés da televisão. Sim. Então você tem hoje uma outra leitura de mundo, onde a igreja ainda não compreendeu isso, ou na verdade, até em alguns casos
compreendeu, mas se utiliza disso, e ela passa a não ser... quer ver, Mateus, quantas vezes quando você vai numa igreja louvar o Senhor, as pessoas olham para você, pedem tua assinatura, pedem beijinho, pedem mais o quê? Eu vivi isso no período de Vinde, onde o reverendo Caio, ele andava, ele era adorado, ele não era respeitado, ele era adorado. E eu vejo isso se repetir também por um outro lado e ser exercitado por muitos pastores. Que eles sejam realmente, sabe, inatingíveis e ao mesmo tempo sejam uma aura de adoração. Essa complicação toda honra toda, e toda glória ao pastor fulano exatamente. Está repreendido. Essa complicação toda está degenerando uma igreja que fisicamente é enorme, mas que espiritualmente é uma anã. E que me desculpem os anões. E essa questão que você falou do estudo, eu sou da seguinte opinião: o estudo dentro da igreja tem que parar de ser tão didático e ser um estudo mais terapêutico e um estudo muito mais que traga as pessoas para perto. Esse primeiro, mas sim. Está tudo muito raso. E depois você vai ensinando. A didaquê ela é interessante. Mas o que é a didaquê? Desculpa, Mateus, ela é um ensino mais aprofundado. Aquilo que Paulo fala para a carta aos Coríntios. Eu vos poderia dar-vos carne, dar-vos comida sólida. Você é muito sincero e polêmico aqui. Vistas de escola dominical são chatas. Mas aí tem que ter a estrutura. Aí está na mão do professor. Quando você tem um homem com dotação, com entrega de Deus para que ele seja realmente um mestre, ele vai pegar aquela revista e ele vai transformar aquela informação numa informação salutar. Ele vai trazer o sólido e vai se fazer em líquido para dar aos seus. O interesse pela palavra é nenhum, Fábio. Essa é que é a grande questão. Você é um cara que gosta de ler, eu gosto de ler, procura a leitura bíblica, mas o que eu vejo em geral é que está tudo no campo do razoável. É razoável, é raso fazer isso. Não tem razoável, é raso fazer isso. Não tem profundidade nos estudos bíblicos. A gente vê palavra de ensino, palavra de cruz, palavra de salvação, de amor. É raro. Tem gente que acha que é raro. A gente vê muita busca. Eu quero ser avivado. Aí você vê muito reteté. Você vê muito dá que vai receber, tem que ter o estético. Mas você não vê a profundidade. E aí entra novamente aquilo que eu falei. A aparência que atrai com a falta da essência para permanecer. Estético, é só o estético. Você segue mais assim. Por que é necessário hoje tanto entretenimento? Por que é necessário hoje tanto tipo de coisas para você trazer pessoas de fora para dentro? Porque está faltando. Porque não tem mais a essência. Porque na minha adolescência, o que me atraiu e o que fez com que eu trouxesse alguns amigos era a essência de Cristo dentro de mim. É isso aí. Porque eu vivia aquilo com tanto fervor que as pessoas falavam, cara, e para mim, o meu hobby, o que era legal, era estar na igreja. Sim. Entendeu? Era carregar a caixa de som. Só a presença de Deus já te atraía. Era limpar cabo, era servir o pessoal até eu poder começar a cantar, tentar aprender a tocar, servir o ministério de louvor, servir o corpo de Cristo, fazer a verdadeira essência do chamado levítico, né? Que você vê, é levita, não sabe nem o que está falando. Às vezes a pessoa deve estar flutuando por aí falando que é levita. E a gente fazer tudo isso era prazeroso. Por aí. Era isso que nos atraía. Então, o que me atraía? Estar na igreja. Estar na presença. E fazer um luau para a gente ficar adorando a madrugada inteira. Era os ensaios virarem reuniões de oração. Entendeu? Os cultos, a gente tentar terminar e a manifestação do Espírito Santo está tão grande que a gente não conseguia ensaiar como a gente vive algumas vezes lá na casa de oração, né? Que a gente vai chegando no final ali e Deus começa a se manifestar. E você estende o horário, mas você não estende porque você desrespeitou. Não. Você estende porque a presença está se manifestando de forma tão prazerosa que não cansa. Não enfadonha. Não enfadonha. E você vive aquilo de forma sobrenatural, de forma natural. Amém. E é isso que está faltando hoje dentro das igrejas. Então, por isso que eu falo, a minha oração, Deus, não deixe que essa chama se apague dentro de mim. E como que eu faço isso? Se eu lia um capítulo, 4 capítulos por dia, hoje eu leio 10. Eu busco, e não é só ler, é meditar, para que Deus fale e comece a desconstruir medita na minha as palavra, coisas que né? eu construí com a minha humanidade durante esse tempo. De dia e de noite, medita na minha palavra. Eu vejo muita gente pegando a Bíblia Sagrada como se fosse um livro do Jorge Amado, como se fosse uma revista Caras. Isso. E não é por aí. Antes de você, eu sempre digo isso, antes de abrir a palavra de Deus, porque
que a palavra de Deus é boca de Deus na terra, antes de você abrir a palavra, faça uma oração. Peça a Deus o direcionamento e o Espírito Santo, ele vai direcionar você. E já inicia a oração agradecendo pela grande possibilidade de ler uma coisa que daqui a pouco vai sumir. Exatamente. Não é? Olha, Fábio, uma das situações mais bonitas que eu já vi, proponho até depois, se o Azeitona achar, colocar na página da rádio, são os chineses recebendo uma Bíblia numa aldeia. Olha aí. Ele não olha para a palavra como sendo algo qualquer, eles seguram, choram, abraçam, porque eles sabem o peso que aquilo ali não existe na vida deles. O que acontece para a nossa igreja hoje, é isso que o Mateus coloca, ela não é natural, ela quer ser sempre sobrenatural e ela se torna seca por dentro. E que Jesus Cristo não basta para a nossa igreja. Eu estou falando hoje que a igreja brasileira está dizendo para os céus, parte da igreja brasileira está evocando o seguinte: Jesus Cristo não basta para mim, tem que ter mais. Pastor Armando, você está fazendo um adendo, eu sempre falo isso, o pastor Fábio já ouviu falando algumas vezes lá, que eu gosto muito dos salmos. E eu estava lendo uns salmos falando sobre a casa de Deus, e Deus ministrou ao meu coração de forma profunda de eu não ir à casa de Deus, mas de eu ser a casa de Deus. É isso. E isso são interpretações que você vai tendo, porque assim, a palavra ela se renova. E a gente sempre fala isso nas minhas ministrações, que quando o salmista escreveu lá em Salmos 23, o Senhor era o pastor dele, que nada faltaria, não é que não faltaria o pão, não é que não faltaria por um tempo um emprego, não é que não faltaria um relacionamento bem sucedido, não é que não haveriam problemas, mas é porque ele entendia que a presença de Deus era suficiente. É isso aí. E aí isso liga com o que Paulo diz pra gente, olha, a tua graça me basta. Ele entende que a presença de Deus é suficiente para tudo e que em qualquer falta, essa presença vai te suprir. É exatamente isso. E Deus ele vai fazer. Então, assim, essa essência é que a gente precisa voltar a viver. É isso. Entendeu? A ideia é essa. Porque, assim, cara, é muita forçação de barra para que a gente conquiste as pessoas por aquilo que a gente fala. Sim. E o que realmente traz as pessoas para perto da gente entendeu? A nossa amizade, o nosso carinho, o nosso amor para aquele que está do nosso lado. E é isso. Essa é a essência. Então, assim, esse ano eu decidi que assim, vai ser o meu ano de mergulhar totalmente de cabeça, porque eu quero ser um referencial e uma diferença de Cristo nessa terra. Eu não quero ser mais um. Águas profundas. Eu não quero ser mais um. Então, e não vai ser. A gente tem que passar. Eu tava contando até, esses dias uma menina começou a me seguir no Instagram, lá de Minas, de uma cidadezinha de Minas, chamada Mar de Espanha. E aí ela mandou uma mensagem e virou e falou assim pra mim: cara, eu tô tentando te seguir há um tempão, mas eu não sei o que acontece, meu Instagram não deixa te seguir nem te adicionar no Facebook. Só que eu já te acompanho há muito tempo, e agora quando eu vi que você me seguiu de volta, eu tenho que te falar porque, assim, eu tava enfrentando um problema de câncer durante um bom tempo, e eu assistia no hospital tuas lives. Olha só. O que você transmitia nas igrejas, as lives que você ia fazendo, e Deus trouxe refrigério e me curou através da sua ministração. Aleluia. E você, quando fez isso, imaginou que chegaria nela? Nunca. Você cara, eu parei assim na frente do meu celular e eu chorava igual criança, que eu falei assim: Deus, a melhor recompensa que alguém pode ter é saber que Deus se manifestou através da vida dele. Para mim, o melhor é quando Deus me usa, porque eu não posso fazer nada. O fato de você ter seguido ela de volta, por isso que ela te trouxe testemunho. Porque você não é atingível. Exatamente, porque eu vejo muitas pessoas, já vamos nos áudios, e o debate já está terminando, o assunto está muito interessante, mas o que eu vejo é que muita gente recebe carinho, palavras de amor, testemunho, e não tem coragem de colocar, não tem coragem de responder. E esse tipo de acaba afastando as pessoas de Deus, porque as pessoas elas veem nas mínimas coisas e nos detalhes. O fato de você ter seguido, como Armando
falou, não sou inatingível, estou aqui para te ouvir, também me interesso por você e me interesso também pela sua vida. Já que você se interessou por mim, eu também me interesso por você. É por aí. É quando você se coloca também no lugar do outro, né? E muita gente eu vejo, tem pessoas que respondo mais, tem pessoas que eu não comento, tem pessoas que eu não curto mais, porque elas estão numa posição que elas não respondem, elas não estão nem aí para você, então você não está nem aí para mim, também não estou nem aí para você. E é essa essência, assim, o engraçado, eu ministrei numa cidade chamada Bicas, que dá 15 minutos de Mar de Espanha, do lado, ela não soube que eu estive lá, não viu, já me acompanhava e me achou pela rede social, e através das lives, das nossas transmissões, Deus trouxe refrigério e cura para a vida dela. Cara, isso é muito legal. Todo mundo que entra em alguma postagem minha, ou dá uma resposta, ou fala alguma coisa, ou comenta alguma coisa, eu respondo, dou like, ou se quer me seguir, eu sigo de volta, porque é por aí, é a troca. A gente tem essa troca com as pessoas, tudo muda. O próprio pastor Michel, ele conta, num momento muito difícil da vida dele, a gente ministrando nas vigílias da Rádio Betel, uma vez que eu ministrei louvor lá, nem sabia, contei um testemunho, passou um tempo, fui ministrar domingo de manhã na comunidade da Cruz, e ele deu testemunho que naquele dia que eu estava ministrando louvor, que ele estava lá na vigília da igreja Betel, Deus falou com ele. Isso aí. E são coisas que a gente não imagina que vai acontecer. Então por isso que eu falo, Senhor, reacende essa chama para que eu possa te buscar mais e para que nós sejamos igreja por onde nós passarmos. Com certeza. Ó, falamos aí a mesma coisa. E o Daniel Pimenta continua aqui com as polêmicas dele, concordo que são analfabetos, porque entra hoje e amanhã são pastores. Não é bem desse jeito não, Daniel. Existem igrejas que são muito sérias e para ser pastores passam por vários requisitos e anos de chamado, anos de ministério. Horas não dormidas. É todo um processo, né? E a tal Bíblia condena isso na instrução de Paulo a Timóteo, e ele fala mais, bebem leite, acham que estão comendo comida sólida, muitos neófitos, ou seja, novos convertidos, tudo isso que se tem as células. Meu querido, no meu caso, eu estudei 6 anos e depois fiz mais 2 anos e depois fiz mais 1 ano. Foram 9 anos de teologia. Agora, se eu também fizesse só isso e não tivesse Deus comigo, nada seria. Com certeza. Entendeu? Mas foram 9 anos estudando direto, sem parar e até hoje. Porque a gente vive num constante estudo. Eu só queria fazer uma observação para o Daniel, sem querer tomar partido de ninguém, porque eu não sou nem católica nem evangélica, né? Mas quis dizer que tem muito pastor que não estuda, é analfabeto e tudo mais. E não leva as pessoas a sério, né? Isso, é. E os padres que estudam pra caramba, celibato e fazem um monte de coisa por baixo dos panos. Assim como no espiritismo, que é a minha área, a gente tem também o João de Deus. Então a gente tem que entender que a religião, infelizmente, por mais que ela busque Deus, ela é feita pelo homem. O que acontece, Bárbara? E isso, gente que não tem caráter, a gente encontra em qualquer lugar. Sim. Em alguns lugares são mais expostos, em outros são coisas muito fechadas, muito abafadas, e isso a gente tem em qualquer doutrina independente aí. Sabe, religião... Tem uma claque aí pra Bárbara. A gente sabe que religião não define caráter. Não. Né, meu avô sempre falava pra mim, ó, você tem que ser íntegro, você tem que ser honesto, antes de ser cristão, você tem que ser homem. Então, eu aprendi que a gente tem que ser homem e ter caráter antes de se declarar cristão, antes de se declarar evangélico. Como você que não tô conseguindo nem ser homem. Eu acho que não consegue nem ser homem. Então, assim, religião não define caráter, e a gente tem que aprender a separar isso. Não, porque a gente acaba sendo desonesto com as pessoas que são sérias quando a gente generaliza que pastor analfabeto, padre analfabeto, não sei o que. Cara, eu conheço pastores que foram consagrados sendo analfabetos e começaram a estudar, deram a ler dentro da Bíblia e são grandes homens de Deus naquilo que eles fazem. Então o estudo também, ele não define nada. Caráter é algo que você tem que ter independente da sua religião. Nós estamos aqui com o seu Edson Lemos. Alô, seu Edson Lemos. Nosso debatedor forever and ever aqui da Rádio Betel, que ele diz aqui, não há uma crise ética e moral no meio. Matheus Gripe, um abraço. Seu Edson Lemos. Edson. Também aqui, seu Edson Lemos. Cala a boca, Pimenta. Meu Deus! Ai. E ele falou aqui, o que tem o Agnaldo Timóteo? É menino ou menina?
Um abraço, pastor Fábio. Obrigado, Edson Lemos. Temos áudios aí, Azeitona. Eu acredito que essa questão de eles quererem não deixar mais abrir igrejas deva ser devida a muitos casos que estão acontecendo aí de escândalos e muitas pessoas despreparadas, e infelizmente está causando desconforto muito grande, não só nas questões dos líderes que estão à frente de denominações, como também possa ser no governo. Mas vamos ver o que vai acontecer. Um abraço a todos. Minha opinião é não. Boa tarde, povo da Rádio Betel. Samuel que falou de Jaguarapaguá. Não, eu acho que não foi a crise, não. Alguém tem que dar uma freada nesse povo, né? Eles abrem igreja como se abrisse um barzinho na comunidade. Eu acho que não foi a crise, não. Eu acho que está na hora já de ver isso com mais rigor, né? Essa posição dessa ouvinte agora no final, que ela trouxe uma pimenta, jogou uma pimenta na mesa, falando justamente sobre isso, que não há um rigor e que não há como se fosse um conselho regional. Isso é muito debatido no nosso meio evangélico, que não tem um conselho regional. Porque, por exemplo, para você ir num cirurgião plástico, para você ir num médico, para você ir num dentista, você ir em qualquer lugar, você tem um conselho regional. E as igrejas, elas abrem de uma forma indiscriminadamente. E isso que a ouvinte está colocando, né, gente? Tá demais, meu. Verdade. Você vê numa rua. Virou um clube, né? Por que tá demais? Porque não gera o resultado. Então você vai numa rua, tem 16.780 igrejas evangélicas, todas elas vazias. Uhum. Uma cheia, outra não, outra cheia. Gente, assim, eu acho que, apesar de existir uma multiforme igreja, isso que faz com que ela seja. Nós não somos. A Igreja Católica mesmo, ela é uma igreja única, mas cheio de formas. Você tem os agostinianos, você tem os beneditinos, você tem um número imenso de vários grupos, e Deus permite esse tipo de situação dentro da igreja. Nós, na igreja, isso se dá de uma forma separada. Uhum. Né? Mas, assim, é que a grande diferença é que você vai dividindo, né? A física mostra isso. Em essência, aquilo que era deixa de ser de tão picotado que já está. Então, eu acredito que muitas dessas estruturas que se dizem igreja, de igreja não são nada. Eu participei de uma assim. Eu vi uma igreja assim. E aquilo ali foi assim, ao invés de ajudar, atrapalha. Eita, ferro, é complicado. Bárbara, temos aí já o resultado da pesquisa. Concluímos que 91% Essa pergunta para quem está chegando agora? Sim, 91% dos ouvintes acha que a redução de abertura de novas igrejas no país não está atrelada somente à crise financeira. E apenas 9% sim acha que a redução de abertura de igrejas no país está atrelado somente à crise financeira. Obrigado, Bárbara. Então, quer dizer, a maioria acha que não é só a crise, não. Claro que não é. Que não é. Tem outros fatores. E justamente... A igreja cresce na crise, gente. Igreja em Cristo cresce na crise. Verdade. Tá certo? Então, assim, às vezes a crise vem, na verdade, é para separar o que é e o que não é. O joio do trigo, né, na verdade. Vou anunciar o sorteado de hoje, que aí vocês ficam à vontade para fazer já o encerramento. Hoje o nosso sorteado participou com a gente pelo WhatsApp e foi o Dilvan Silva. Dilvan Silva, parabéns, Laço. Hoje vai levar acompanhante. Opa, show. Obrigado, Bárbara, participação aí. Bom final de semana. Pra vocês também. Isso. E vou agradecer aqui. Muito obrigado pela participação. Sempre muito bom tê-lo aqui no debate. Obrigado, Pastor Fábio. Obrigado, Matheus. Obrigado aí, Azeitona, obrigado, Bárbara, a Deus aí por tudo que ele tem feito conosco, pedir para que a nossa nação realmente esteja posicionada por uma ordem jamais vista nesse país, pedir luz para os governantes, sejam eles de que partido for, e eu queria agradecer você, ouvinte, pelo tempo que você dedica a gente ouvindo,
para que você saiba que o seu posicionamento sempre, ele vai ser sempre respeitado por essa rádio. Eu tenho uma experiência muito com essa rádio desde que eu ia, e vejo que a rádio é aquilo que ela é. E eu nunca fui, por exemplo, tolhido de deixar as minhas opiniões aqui com vocês. Eu acho que é por aí que a gente cresce, né? Verdade, com certeza, é por aí que a gente cresce, e é sempre muito bom a gente ter todo tipo de opinião, porque o debate se faz nos contrapontos. Exatamente. Porque se todo mundo sentar numa mesa de debate e todo mundo falar a mesma coisa, e todo mundo concordar com as... vai ficar uma mesa chata, uma rasgação de seda danada, todo mundo, não, concordo com você, não, concordo, não, uma hora tem que entrar em contraponto mesmo. Obrigado, Armando, bom final de semana. Obrigado e Matheus Gripe, obrigado aí pela participação, sempre é muito bom tê-lo aqui no debate. Tamo junto, pastor Fábio, agradeço mais uma vez, reverendo, grande professor que a gente tem aqui. Verdade. Bárbara Azeitona, toda a família Betel. Acho que tem até uma indicação de leitura aqui, que aí, eu tô vendo um aqui, foi aqui, meu filho, você quer estudar? Eu trouxe um aqui para você ver. Ó. Paz e Guerra. Esse aqui ele nem empresta, porque são 952 páginas. Eu uso como defesa pessoal também, esse livro aqui. É grande, gente. É grande, vou te enganar não. Mas é sempre um prazer a gente estar aqui. E o desejo do meu coração é que Deus possa abençoar cada um de vocês que estão nos ouvindo, que essa essência de Cristo possa voltar a ser o centro das nossas congregações, que a gente volte a ser uma verdadeira igreja. E vem muita coisa legal aí para esse ano de 2019, acompanha a gente lá pelas redes sociais, porque eu tenho certeza que Deus vai fazer coisas lindas nesse ano de 2019. Amém. E eu profetizo sobre a nossa nação, sobre as nossas casas, que a bênção do Senhor possa se estender sobre as nossas vidas, que a gente possa viver o melhor ano das nossas vidas, que o nosso governo possa ser bem sucedido em tudo, que haja paz, que haja reparo de tudo aquilo que precisa ser reparado e que verdadeiramente sejam novos tempos sobre as nossas vidas. Que 2019 seja um ano cheio da presença de Deus, que possa ser um ano de grande colheita para cada um de vocês que estão aí nos ouvindo e participando conosco aqui nessa rádio. Muito obrigado. Aí, quem quiser convidar o Matheus Gripe para agendas, congresso, pegar a palavra, levar o louvor, levar a banda, caminha comigo, CD novo, espalhar aí pelo Brasil inteiro. Qual o número, Matheus Gripe? Com tudo. DDD 21 969 56 6728. 21 969 56 6728. Ou pode ir lá nas redes sociais, @MatheusGripeOficial, e chamar a gente lá, que vai ser um prazer estar aí compartilhando com vocês aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas e através das nossas vidas. Pode ficar tranquilo que o Facebook dele agora vai aceitar e o Instagram dele vai aceitar também. Dá uns bugs malucos, mas a gente aceita. Com certeza. Obrigado, Matheus. E, gente, obrigado aí pela participação de todos vocês. Um grande abraço, um excelente final de semana. Quinta-feira está de volta aqui o nosso querido pastor Orsino Filho. E na... ele tá onde? Tahiti, ele foi... Acho que ele tá nas Ilhas Caribenhas, né? Da última vez que eu vi, acho que ele estava em Maresias. Olha aí, olha só. Eu vou te dizer, esse me espelha. Esse me espelha. Então. Eu quero, quando ele voltar, dar uma passada na mão no braço, para ver se pega um pouco de... cara, é demais. Alô, pastor Cino. Ei, como diz o... Minha gente, vamos ficando por aqui. Produção da jornalista Bárbara Leal. Operador é ele, DJ Azeitona. Isso mesmo, DJ Azeitona na produção, a nossa querida Divina. E vamos ficando por aqui. Um excelente final de semana para todos vocês. Vamos para o nosso momento de oração. E hoje eu quero encerrar com David Keelan, com a canção Essência da Adoração. Que tem tudo a ver com aquilo que a gente falou aqui, que a gente precisa voltar e retornar todos os dias para a essência da adoração. Vou pedir ao Matheus para orar pela gente, em nome de Jesus. Feche os olhos para orar, o vai responder, Ele sempre está atento ao chamar de quem Ele crê. Pai, graças te damos por essa tarde. Te louvamos, Senhor, por mais uma semana que se encerra e por mais uma que vai se iniciar daqui a pouco. Pai, nós te agradecemos porque sabemos que em tudo o Senhor tem cuidado de nós. É verdade. Tem nos... O que seria de nós, Senhor, se não fosse a tua mão estendida sobre as nossas vidas? O que seria de nós se não tivéssemos, Senhor, o teu amor, o teu cuidado?
a tua insistência em nos ter para ti, mesmo muitas vezes nós negando, Senhor, aquilo que o Senhor tem pedido e colocado para que nós façamos. Pai, nós te pedimos